Então, vamos lá, pensa só. Será que existe um código oculto, uma espécie de lei universal que conecta a maneira como as galáxias se formam com a estrutura de um vídeo viral? Parece uma loucura, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Bom, a chave para entender isso tudo talvez venha de uma ideia bem poderosa do Nikola Tesla. Ele basicamente disse o seguinte: o universo não é feito de coisas, ele é feito de vibrações, energia, frequência e vibração. E olha, isso aqui não é só uma frase de efeito, mística, são literalmente os tijolos que constroem a nossa realidade. E aí vem a grande pergunta: o pulo do gato. E se essa mesma chave, a que abre os segredos do cosmos, for também a receita, a fórmula, para algo que parece não tem nada a ver com isso? Tipo, como criar uma história que simplesmente prende a atenção de um jeito que ninguém consegue parar de assistir? Certo, para a gente conseguir ligar esses pontos que parecem tão distantes, a gente precisa começar pela base de tudo, a vibração. Agora imagina só, e se fosse possível literalmente ver o som, ver a forma que ele cria no mundo material? Exatamente por aí que a gente começa. Pois é, existe uma ciência para isso, e ela se chama cimática. Quem começou tudo isso foi um cara chamado Dr. Hans Jenny. E o que ele mostrou para o mundo foi, uau, que o som não é só uma coisa que a gente ouve, é uma força criadora, uma força que de fato organiza e dá forma para a matéria. E o jeito que isso funciona é surpreendentemente simples, na verdade. Pensa numa placa de metal com um pouco de areia em cima. Quando uma frequência de som passa por essa placa, a areia não se espalha de forma caótica, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela se organiza, ela meio que dança com a música, sabe? E forma padrões geométricos perfeitos. O que a gente está vendo ali na nossa frente é a arquitetura do som. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. Um desses padrões criado na areia por uma simples frequência de som pode ser idêntico à forma como as sementes se arrumam num girassol. E não, essa semelhança não é uma coincidência. É um princípio universal funcionando ali, na nossa cara. E esse princípio vai muito além do nosso planeta. Se a gente olhar para o espaço, o movimento orbital entre a Terra e Vênus, durante 8 anos, desenha no céu uma flor de 5 pétalas. É como se a tal música das esferas que o Pitágoras falasse se tornasse visível. E o mais incrível, uma frequência sonora pode criar um padrão quase igualzinho na água. É o mesmo desenho em escalas completamente diferentes. Como o próprio Hans Jenny falou, né? Entender a frequência é entender como a nossa realidade física é construída, é moldada. A vibração não é só um desenho bonito. Ela é a fundação, a estrutura de absolutamente tudo que existe. Mas o mais fascinante de tudo isso é que talvez a ciência moderna não tenha sido a primeira a descobrir esse código. Milênios atrás, algumas tradições antigas já pareciam entender esses mesmos princípios. É como se eles já soubessem. Muito antes da cimática existir, já existiam os ensinamentos herméticos, lá do Antigo Egito, atribuídos a uma figura chamada Hermes Trismegisto. E eles descreviam o universo não como um caos, um monte de coisa acontecendo por acaso, mas como um sistema operacional governado por leis muito precisas. Vamos dar uma olhada em 3 dessas leis que são centrais para a nossa conversa. Primeiro, tem a lei do mentalismo. Ela diz que tudo, absolutamente tudo, começa na mente, como um pensamento. A realidade, no fundo, é uma projeção mental. Depois vem a lei da correspondência. Sabe aquela frase, assim como em cima, assim embaixo? É isso. Os mesmos padrões se repetem em todas as escalas, do átomo às galáxias. E por fim, a lei da vibração, que é exatamente o que Tesla e Jenny estavam falando. Nada fica parado, tudo se move, tudo tem uma frequência. Juntas, essas 3 leis são como um mapa de como a realidade funciona. Ok, leis cósmicas, sabedoria antiga, muito legal. Mas a pergunta de $1 milhão é: como é que esse código do universo se conecta com o nosso mundo, o mundo digital, dos vídeos, da internet? A resposta, por incrível que pareça, está na estrutura das histórias que prendem a nossa atenção. Um vídeo que viraliza, isso não acontece por acaso, não é sorte. Existe uma fórmula por trás, uma sequência de passos que ressoa lá no fundo da nossa psicologia. Essa fórmula geralmente tem 5 passos. Primeiro, o gancho, para fisgar a atenção logo de cara. Depois vem o reengajamento, que é quando se joga uma isca nova para manter o interesse. Aí vem a preparação para o clímax, que é quando a tensão começa a subir. O clímax, claro,
é a grande revelação, a entrega do que foi prometido. E, por fim, a conclusão, que amarra todas as pontas e deixa aquela mensagem final. E agora, chegou a hora de conectar tudo. Vamos juntar esses dois mundos que parecem não ter nada a ver um com o outro, o código do universo e a fórmula de um vídeo viral. E a conexão é muito mais profunda e direta do que a gente imagina. A pergunta parece até meio absurda, eu sei. Como assim uma estrutura de roteiro pode ser um espelho das mesmas leis que governam a matéria, os planetas, as galáxias? Mas a conexão é surpreendentemente direta. Pensa comigo, o gancho de um vídeo é pura lei da vibração. É uma frequência específica de informação criada para ressoar com a audiência e, pá, capturar a atenção. Já o arco da história, sabe, com começo, meio, tensão e alívio, isso é a lei da correspondência em ação. É o assim como em cima, assim embaixo. A história espelha os ciclos da natureza. E a ideia por trás do vídeo, a faísca criativa, isso é a mais pura lei do mentalismo. O vídeo inteiro começou como um pensamento, uma criação mental que depois se manifestou no mundo real, no caso, no mundo digital. O motor psicológico que faz tudo isso funcionar tem um nome. É o loop da curiosidade. Funciona assim. Quando um roteiro abre uma lacuna de conhecimento lá no começo, com o gancho, e promete fechar essa lacuna lá no final, com o clímax, ele cria uma tensão. E essa tensão nada mais é do que uma vibração mental que mantém a nossa mente presa, engajada, esperando pela resposta. Beleza. Então, no final das contas, como que tudo isso vira uma ferramenta prática? Qual é a grande lição para a gente levar daqui? A grande sacada é essa. Não existem dois manuais de regras, um para o universo e outro para a criatividade. A estrutura de uma boa história não é aleatória. Não foi inventada do nada. Ela funciona porque ela espelha a estrutura fundamental da própria realidade. Tem uma frase do Goethe que resume isso de um jeito perfeito. Ele dizia que música é arquitetura líquida e arquitetura é música congelada. Ou seja, parecem coisas diferentes, mas são só expressões da mesma harmonia por trás de tudo. Uma se move no tempo, a outra está parada no espaço. O mesmo vale para uma boa história e, sei lá, uma concha do mar. Então, a questão final não é só sobre consumir conteúdo, mas sobre o ato de criar. Sabendo que os mesmos princípios que formam galáxias também podem construir uma narrativa poderosa, a pergunta que fica no ar é: que história, então, merece ser trazida à existência?